Então, agora a gente vai fazer um exercício de calcular a derivada usando a definição. Então, quando a gente fala de usar a definição de derivada, a derivada, ela nasce de uma resposta geométrica que a gente quer dar. Então, a gente tem uma função qualquer, e a gente está querendo achar a reta tangente naquela função. Então, a gente fala assim, dada uma função, como é que eu faço para eu achar a reta tangente? Imagina, eu tenho uma curva aqui, y igual a f de x, e eu quero achar a reta tangente num determinado ponto aqui. O que a gente faz é pegar uma outra reta que passe por dois pontos, que vira uma reta secante. Então, essa ideia geométrica aqui é muito importante, porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu só errei o sinal na fórmula. Não é uma fórmula, assim, do além. É isso que eu gosto muito de que todo mundo fique ciente do que a gente está fazendo. Olha, a gente está estudando num ponto, nesse caso, esse exercício é no ponto 3, 4. Então, eu vou pegar no ponto 3, 4, que eu sei que é um ponto do gráfico, então meu desenho não está coerente com essa resposta aqui, não. Mas o eixo x está aqui, o eixo y está aqui. Então, essa aqui é a minha curva, raiz de 19 menos x. Estou estudando no ponto 3, 4. Pediu para calcular a derivada pela definição, mas não pediu no ponto 3, 4. Então, pediu num ponto x qualquer, tá? Então, aqui vai ter que entrar depois um ponto x qualquer. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai, olha, pegue um ponto perto desse ponto 3. Na verdade, eu vou somar um h aqui. Esse meu h pode ser positivo ou negativo, então eu posso aproximar de 3 dos dois lados aqui. Se meu h for menos 0,1, eu estou do lado de cá. Se o meu h for 0,1, eu estou do lado de cá. Então, aqui vira f de 3 mais h. Então, se eu estivesse calculando no ponto 3, 4, quem que é a derivada? A derivada é ΔY sobre ΔX. O ΔX é o próprio h, é o que a gente está somando aqui. A derivada não, mentira. O coeficiente angular da reta verde, ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. Só que como eu quero a derivada, e a derivada é o da reta tangente, a gente faz o h tender a zero. O ΔX tender a zero. Então, essa reta verde secante aqui se move para a tangente. Então, isso aqui é a ideia de... O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fazendo ΔY sobre ΔX e vou fazer o ΔX tender a zero. Então, os dois estão tendendo a zero. Os dois tendem a zero. Eu fiz uma conta aqui que não ficou nada boa, né? Porque eu teria que mover isso aqui, ó, para bem pertinho desse ponto aqui, ó. Isso aqui... eu teria que mover para bem pertinho. Deixa eu... aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que está aqui, nesse lugar. Então, esse meu ΔY ficou errado, tá, gente? Só para eu corrigir aqui, que eu estou fazendo uma conta com grande aqui, mas esse meu ΔY, ele é bem menor. Esse ΔY está aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Ó, começa aqui, né? Ó, esse pedaço aqui, ó. Esse é o ΔY. Ó, esse pedaço aqui que é o ΔY. Tem que desenhar igual a ele aqui, ΔY. Então, esse ΔY aqui, dividido pelo ΔX, me dá o coeficiente angular da reta secante, que eu não quero, que é só auxiliar. Essa reta secante não é fixa. Quando eu faço o meu ΔX tender a zero, essa reta vai se movendo para outra, e eu fico com dois pontos ainda, porque o meu H nunca é zero, para isso que serviu o conceito de limite, para introduzir um conteúdo que eu posso fazer muito, muito perto de zero, mas fazer diferente de zero. Então, quando a gente está falando da derivada, a derivada, ela vai ser... se eu quiser no 3, igual a gente estava fazendo ali, ó, no 3 vai ficar o limite de f de 3 mais h menos f de 3 sobre h, quando h tende a zero. Isso é a derivada. No 3. Só que pediu, calcule a derivada da função, não falou no 3. Depois que pediu o coeficiente, né, a equação da reta tangente no ponto 3, 4. Então, a gente não vai querer isso aqui no 3, a gente vai querer isso aqui no x. Então, esse 3 aqui, se eu quisesse no 3 e tem exercício assim, a gente teria que substituir por 3. Como eu estou querendo f' de x, então vai ficar f de x mais h menos f de x. Então, não é um detalhe esse menos aqui, eu não posso trocar ele de lugar. Aqui é mais dentro do f e ali é menos. Então, isso não é um detalhe, isso é bem relevante na hora que a gente está fazendo esse exercício. Então, a gente vai fazer essa conta novamente. Então, vamos escrever novamente essa mesma coisa que a gente fez aqui, agora já sabendo que nasceu daquele ΔY sobre ΔX. Então, a gente sabe que a derivada da função é o limite de f
de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. A gente vai usar isso aqui para essa f. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. O que é x? É x nesse caso e é x mais h aqui, ó. Então, eu vou substituir x por x mais h, ó. Então, o que está escrito aqui vai ser x mais h. O que está escrito, tá claro que a gente está fazendo a substituição mesmo. O que é f de x mais h? Agora que vai entrar uns cuidados que a gente tem que ter, que é um cuidado com parênteses. Então, a gente engole muito parênteses na hora que a gente está fazendo exercício e esses parênteses mudam o sinal de tudo na hora que a gente está resolvendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os parênteses, tem que ter muita atenção na hora que a gente está fazendo isso. Então, ó, eu vou fazer essa conta, substituindo aqui, então, ó, vai ficar assim, ó, limite. O que é f de x mais h? Eu vou pegar o x e substituir por x mais h. Então, vai ficar 19 menos x mais h. Se eu não colocar parênteses, o menos está multiplicando só o x. Só que o menos não está multiplicando só o x, ele está multiplicando o h também. Então, eu tenho que virar e falar assim, ó, 19 menos o x mais h. Então, não engula esse parênteses que muda o exercício todo. Então, aqui é 19 menos... Agora eu vou substituir no x. Ah, substituir no x já era o que estava ali mesmo, 19 menos x. Tudo isso sobre h quando h tende a zero. Toda derivada que a gente está calculando nasce numa determinação do tipo 0 sobre 0, que a gente quer dar um jeito de sumir corretamente, fazendo contas, né, corretas, sumir com esse denominador aqui tendendo a zero. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Algumas pessoas ficam tentadas a elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é uma coisa que a gente não pode fazer quando a gente está calculando o limite, por dois motivos. Um, que altera o limite. Levar ao quadrado, você mudou o limite. Quando você multiplica por 1 ou você soma zero, são duas coisas que não alteram o limite. São as que a gente mais usa quando a gente está fazendo limite. Multiplique por 1, ou então some zero. Então, nesse caso aqui, ó, esse h tendendo a zero, a gente quer mexer, mas para isso a gente vai ter que tirar essa raiz. Tirar a raiz quadrada, a gente multiplica pelo conjugado, para usar aquela propriedade que a gente conhece assim, ó. O quadrado, se eu tenho a menos b que multiplica a mais b, fica quadrado de um menos quadrado do outro. E quando eu tenho raiz de a ao quadrado, isso só vale a. Por que aqui eu não tenho que preocupar com o módulo? Porque já tem que existir essa raiz aqui, ó, que é um a. Então, como isso aqui já tem que existir, esse meu a eu já estou pegando ele positivo. É por isso que muita gente, inclusive, confunde, porque quando está aqui dentro, esse a pode ser positivo ou negativo. Então, a minha resposta tem que ter um módulo. Aqui, como tem que existir a raiz já, esse valor já é positivo. Então, aqui não precisa, não vai entrar módulo e não está errado. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar e dividir por a mesma coisa, que é o conjugado desse. Aqui, ao invés de menos, vai ter um mais. Então, vai ficar assim, ó. Aqui a gente está com 19 menos x menos h, já tirei o parênteses para não correr o risco de errar. 19 menos x, a gente vai pegar isso e multiplicar pelo conjugado. O conjugado é 19 menos x menos h mais, então, ó, para ficar quadrado de um menos quadrado do outro. Tudo isso sobre h que multiplica raiz de 19 menos x menos h. Isso aqui é um h dentro da raiz, isso aqui é um x. A minha letra não tá boa, não. Mais raiz de 19 menos x ao quadrado. Ó, x ao quadrado nada, menos x. Igualzinho. Só multipliquei e dividi pela mesma coisa. Fechei parênteses e tal. Tudo isso quando o h tende a zero. Então, ó, a gente tem em mente que essa indeterminação aqui é o que a gente quer tirar. Então, não é nada útil eu pegar esse H e usar a distributividade, misturar esse H com tudo. Eu estou querendo simplificar esse H para que esse limite exista. Então, não vou ficar fazendo continha com ele para tentar complicar mais ainda depois a minha simplificação. Então, eu quero simplificar de um jeito que seja, né, fácil de simplificar. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, usar esse fato que a gente fez aqui, ó, para tirar a raiz, ó. A menos b, que multiplicar mais b, vai ficar quadrado do primeiro. Então, ó, esse vezes esse aqui, ó, ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Então, vai ficar aqui, ó, derivada
Ainda não calculei o limite, tem que escrever limite mesmo. Aqui o meu numerador vai virar assim, ó. Quadrado do primeiro, 19 menos x menos h, menos quadrado do segundo. Então, isso aqui é o primeiro, ó. É o que estava lá, vermelho vezes vermelho. Agora vai estar o amarelo vezes o amarelo, ó. Esse vezes esse. Menos, observe que tem parênteses, porque faz toda a diferença esse menos com esse menos aqui, ó. Parênteses. Tudo isso, a gente já sabe que o nosso problema é esse h tendendo a zero que a gente quer corretamente simplificar. E esse que estava em azul ali antes, eu vou deixar ele aqui quieto, ó, porque ele a gente consegue fazer a conta mais fácil depois. 19 menos x. Quando o h tende a zero. Tudo isso quando o h tende a zero. Então, agora, olha a conta que vai acontecer aqui no numerador, ó. Aqui eu estou com menos x, aqui eu estou com uma distributividade, ó. Esse menos x vai multiplicar por aquele. Então, esse menos x com esse mais x que vai aparecer pode simplificar. Aqui eu estou com 19, aqui eu estou com menos 19, ó. Então, simplificou tudo, sobrou menos h no numerador. Então, isso que está entre colchetes aqui, está virando menos h dividido por h. Menos h dividido por h, isso vai valer menos 1. Eu estou simplificando, usando o fato que quando a gente está estudando o limite, a gente está estudando um número muito próximo de zero, mas que não é zero. Então, a gente vai virar aqui e vai falar assim, eu posso simplificar esse h com esse h, e isso vai virar menos 1. Então, a gente está fazendo essa conta aqui, ó. O correto seria eu escrever isso tudo de novo, colocar menos h dividido por h, vou simplificar. Só que, como eu estou gravando aqui, vocês podem ver, então vai ficar aqui, ó. Isso que está entre colchetes, sobrou menos 1, antes de calcular o limite mesmo, só simplificando coisas. Tudo isso que está entre colchetes foi simplificado. Mentira. Menos h dividido por h, então eu posso simplificar. Um está multiplicando, outro está dividindo. Então, verdade. Então, agora virou um limite que eu tenho aqui, ó, esse menos 1 eu posso, inclusive, escrever no numerador, sobre, raiz de 19 menos x menos h, mais raiz de 19 menos x. Tudo isso quando h tende a zero. Então, agora, isso aqui virou uma função que quando eu faço h tender a zero, essa aqui é uma função contínua, porque 19 menos x é um polinômio de grau 1, uma função raiz, lá tem a lei que a gente pode usar também. Então, isso aqui, ó, quando eu fizer h tender a zero, vão ficar iguais. Então, isso aqui vai virar duas vezes raiz de 19 menos x. Foi pedido pela definição e foi feito pela definição. É assim que faz esse limite. Ó, essa derivada. Derivada vai valer menos meio, raiz, menos meio, aqui ó, menos 1 dividido por 2, raiz de 19 menos x. Só que, eu quero conferir, já que eu fiz muita conta e tal, será que eu acertei? Já que a gente já conhece as regras de derivação, será que a gente acertou? Então, não foi pedido isso no enunciado. Então, se eu fizer usando a lei, só usando as regras, eu não fiz o que foi pedido. Assim, calcule essa derivada usando as regras. Se eu fizer isso, eu não resolvi o exercício, porque está escrito explicitamente aqui, ó, usando a definição. Usando a definição é usando aquele limite de ΔY sobre ΔX, lá f de x mais h menos f de x. Então, usar a definição é aquele contarel que a gente acabou de fazer. Mas se eu quero conferir, ver se eu acertei, então eu posso escrever essa função aqui, ó, com esse formato, ó. Ainda não é f', ó, ainda é a f. Eu só estou reescrevendo a f. 19 menos x elevado a meio, isso é a mesma coisa que raiz. Agora eu vou calcular a derivada, então eu vou colocar f'. Então é outra função, não é a mesma. Não coloque um igual aqui e faça conta. Uma coisa é a função, outra coisa é a derivada dela. Pensa na função x ao quadrado, pensa na função 2x. Isso que eu escrevi aqui não é nem f, nem f', não é nada, eu não disse. Eu tenho que dizer, essa aqui é uma função, essa aqui é a derivada dela. Eu tenho que avisar as contas que eu estou fazendo. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a regra da cadeia. Ó. O elevar a meio é uma função externa. Como é que eu derivo o elevar a meio? Regra do tombo. A regra de quando eu tenho x elevado a n, como é que deriva? nx elevado a n menos 1. Então, como é que eu derivo o elevar a meio? Meio elevado a meio menos 1. Essa é a regra. O que a gente faz? Aplicado na função de dentro. Como se eu tivesse chamado isso de u. U elevado a meio, como é que eu derivo? Meio de u elevado a menos meio. Vezes, do lado de fora, eu multiplico pela derivada desse aqui. A derivada dessa função de dentro, então a gente derivou aqui só a função externa e disse que vai precisar derivar ainda a função interna, ó, a função de dentro. Então,
essa derivada vai valer meio. O que é isso aqui, meio menos 1? É menos meio. Menos meio é raiz no denominador. Menos que está no denominador. E meio é porque é raiz. E a derivada disso aqui, ó, vai ficar a derivada da constante 19, que é 0, menos a derivada do x ali, que é 1, né? Então, vai ficar menos meio, a gente já tinha achado essa resposta. Ah, então eu acertei, aquele que a gente fez pela conta lá, usando a definição de derivada, simplificando, multiplicando pelo conjugado, menos 1 dividido por 2, a mesma resposta que a gente acabou de encontrar. A derivada é um limite, que é único. Então, independente da gente usar a regra corretamente, né? Aí tem gente que prefere, tem produto e quociente, qual que eu faço primeiro? Eu posso ajustar e fazer um ou outro primeiro, mas eu tenho que deixar em um formato correto, né? Eu não posso deixar uma parte da função parada, eu tenho que derivar a função como um todo. Então, achamos a regra. Só que nesse exercício, pede para, além de achar a derivada pela definição, que é o passo anterior, pede para a gente achar a equação da reta tangente a essa curva no ponto 3, 4. Então, ó, se a gente confere, a hora que a gente vê o número 3 substituindo aqui, vai ficar raiz de 19 menos 3, ou seja, raiz de 16, que é 4. Então, esse ponto está sobre a curva. Quem que vai ser o coeficiente angular da reta tangente? Nesse ponto 3, 4. Então, se eu tenho a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. A derivada no ponto 3. Então, eu vou vir aqui e vou substituir por 3 o x, ó. Vai ficar 2 vezes raiz de 16. Raiz de 16 é 4, então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 2, 8. Então, achei o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu estou perto de achar a reta tangente. Por quê? Então, a reta tangente a essa curva, raiz de 19 menos x ao quadrado, no ponto 3, 4, é y menos o y do ponto 4, m, quem é o m? X menos o x do ponto. Esse m aqui, que é o coeficiente angular, esse m, muita gente escreve esse valor aqui, ó. Menos 1 dividido por 2, raiz de 19 menos x. Quem escreve isso não achou reta, porque se isso aqui é reta tangente tem um formato y igual a ax mais b ou mx mais n. Isso aqui é reta tangente, se preferirem mx mais n. Então, o x tem que ter expoente 1, o y tem que ter expoente 1. Tá vendo que aqui tem um x com expoente dentro da raiz? Isso aqui está errado. Então, eu não posso escrever a filinha de x. Eu tenho que escrever a filinha de 3. É esse valor que a gente achou aqui em cima. Eu tenho que colocar menos 1/8. Ah, mas no outro passo eu coloco menos 1/8 e fica certo. Mas está escrito uma igualdade falsa na resolução. E isso está errado. Não pode escrever esse passo. Então, eu tenho que apagar isso e falar que número que eu coloco aqui? Menos 1/8. Se nem quiser fazer a continha de distributividade para achar o y igual a mx mais n com esse formato aqui, nem precisa. Mas o que não pode é deixar uma função de x aqui. Aqui não pode entrar a filinha de x em nenhuma hipótese. Então, para ficar no formato final, a gente pode colocar esse menos 4 no outro membro, né? Então, aqui vai ficar menos 1/8 de x, mais 3/8 mais 4. Posso tirar mínimo e simplificar, mas isso aqui é a minha reta tangente, aquela curva no ponto 3, 4. Aí essa curva aqui no ponto 3, 4. Agora acabou o exercício, a segunda parte. A primeira parte era fazer para definição, que era aquele limite todo. A segunda parte é para achar a equação da reta tangente, que é isso que a gente acabou de fazer.